Uma honra para nós, é maravilhoso poder estar juntos celebrando ao Senhor. E você que está em casa nos assistindo também, é muito bom repartir a palavra, estarmos juntos. É interessante que a Bíblia ela tem realmente, sabe, a resposta para tudo que você precisa. E nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos trazer ao teu coração uma palavra. O tema da palavra hoje é na presença dEle, na presença de Deus. E é tão bom estar na presença dEle, não é verdade? Eu queria ler contigo Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8, eles vão projetar ali para a gente, e esse texto é um texto que é muito impactante. Eu estava essa semana meditando um pouco nesse texto, falei, puxa, Deus, eu já falei tanto sobre esse texto, já preguei algumas vezes, mas Deus me deu motivou meu coração a repartir com vocês essa palavra, e a palavra se renova a cada dia, não é verdade? Vamos lá então. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, vamos começar do versículo 1? Isso, Isaías 6, do 1 até o 8, isso. Do 1 até o 8. Aí, vamos começar do começo que a gente termina no final, tá bom? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aí, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra, Senhor amado, a Deus, ela realmente, Senhor amado, traz tantas verdades, ó Pai, ela nos traz, Senhor Deus amado, ó Deus, revelações chaves, ó Pai, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, para vivermos a vida, Senhor amado, a Deus abundante que o Senhor projetou para nós, Pai. Eu oro para que essa palavra realmente venha achar guarida em cada coração. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, nós queremos ouvir a voz do Senhor. A Tua palavra vai dizer, ó Deus, que o Espírito Santo foi enviado para que nos guiasse em toda a verdade. Então, nessa noite, Senhor, eu oro para que essa palavra venha realmente, Senhor amado, ó Deus, ministrar nosso coração nessas vidas, e que nós possamos, Senhor, sair daqui melhores do que entramos, ó Pai. Que saiamos daqui, Senhor amado, realmente, Senhor amado, a Deus, entendendo, Senhor, que nós dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor, e não dá para ficar longe do Senhor. Nos abençoa, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto de Isaías capítulo 6, ele marca o início de uma nova fase na vida e no ministério do profeta Isaías. Quando observamos esse texto, nós podemos afirmar que Isaías está no templo. Ele está lá, talvez tendo um momento de oração, talvez ele estava lá tendo um momento de clamor, em favor de si mesmo, em favor da sua família, em favor da sua nação. Afinal, o texto começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. E estudiosos dizem que Uzias era parente, talvez um primo de Isaías. Isaías, então, ele tinha perdido alguém que era importante para ele, no contexto familiar, mas também alguém que era importante para a nação, porque Uzias foi um bom rei. Sabe, foi um rei que ele de alguma forma, ele realmente, sabe, trouxe bênção para aquela nação. Então, na morte do rei Uzias, o texto vai dizer que Isaías está ali, e nesse ambiente, sabe, de oração, nesse ambiente de culto, nesse ambiente ali de adoração, ele tem uma visão. E nessa visão, ele tem uma revelação poderosa, ele tem uma revelação, sabe, que transforma a sua vida. E é sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Sabe, eu quero convidar você realmente a abrir o teu coração, não permita que nada te distraia, não permita que, sabe, o teu celular te distraia, que nada te distraia, mas que você possa realmente, sabe, falar para o Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Você precisa ouvir a voz do Senhor, querido. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós vamos olhar esse texto, entendendo que Isaías está na presença de Deus, e o tema da palavra é na presença dEle. Então Isaías está no templo, porque, amado, Isaías não estava no palácio, Isaías não estava numa praça, Isaías não estava talvez andando pela cidade ali e tal, não. O que nós olhamos ao texto, nós podemos entender que Isaías estava no templo. E
E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, se há um lugar bom para se estar, esse lugar é na presença de Deus, é no templo, é na casa de Deus. Ah, mas Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Sim, Ele está em todos os lugares, querido. Deus está em todo lugar, está na tua casa, está no teu trabalho, está onde você está caminhando, até de repente nos valados da vida, talvez até nos lugares mais terríveis, nas boates da vida, Deus está lá. Mas aqui nesse lugar, nós nos reunimos como filhos de Deus para adorar a Deus. E Deus está aqui sendo exaltado, adorado, louvado. Essa canção que nós cantamos, tão lindas essas canções, aliás, sabe, na presença dEle. Sabe, querido, e é tão tremendo que estar na presença do Senhor é um privilégio, e muitas pessoas, não é o caso de vocês, tem uma dificuldade de ir na igreja, tem uma dificuldade de congregar, tem uma dificuldade de ir para a igreja. Ai, meu Deus, vou para a igreja, meu Deus, e já começa a luta em casa, né? Os meninos lá, você bota a roupa, os meninos se suja tudo, ou de repente você arruma a roupa, daqui a pouco está tudo desmangelado, né? Tudo errado. O maridão bota aquela camisa, a mulher fala, você pensa que vai onde essa camisa daí? Né? Isso nunca aconteceu com você. Mas também acontece. Ela bota a mão na cintura e fala, aonde você vai com essa roupa? Na igreja? Porque o homem é mais simprão, né? O homem não tem muita... Tem uns homens bem elegantes aqui, né? Mas, querido, às vezes a luta começa ao sair de casa. A hora! Chega atrasado. Irmãos, nós não chegamos atrasados, não é verdade? Porque o culto começa às 6, termina às 7h30. Se você perder 15 minutos, já perdeu uma porção do culto. Daí você até chegar, alinhar, daí quando você senta, acho que eu quero beber água. Porque o povo que bebe água é crente, né? Vocês não, vocês são malabebes, só em casa, é bonitinho, traz a sua garrafinha, né? Tranquilo, né? Vou beber uma água aqui agora, tá? Eu acho que eu quero água também. Daí, sei lá, beleza, vai lá e bebe água. Daí quando senta de novo, acho que eu quero ir no banheiro agora. E a gente acaba perdendo tempo, irmãos. Sabe, é incrível como e outra, vocês não, mas tem gente que chega atrasado no culto, e quando dá 7h30, meu Deus, tem que ir embora, esse culto não acaba mais nunca, e quer sair mais cedo. Querido, é um prazer estar na casa de Deus, é um prazer estar na igreja, é um prazer estar diante do Senhor, sabe, nós cantamos, bom estamos aqui, louvando a Deus, né? No meu tempo cantava essa música, podendo exaltar seu santo nome, sabe, a gente queria estar na casa de Deus. Tem outro louvor também que talvez os mais antigos conhecem. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver. Tem um lugarzinho no louvor lá, não? Acho que não vou passar, né? Querido, mas é bom estar na casa de Deus, é bom estar na presença dEle. Salmo 122, 1 vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, vir para a igreja é uma bênção. Ai, tem que ir para a igreja, senão daqui a pouco os irmãos do GC vão me ligar. É uma bênção ir para a igreja, irmão. Fala para quem está ao lado, que bom que você está aqui, porque é tão bom vir na igreja. É maravilhoso. Ah, me veio mais um louvor agora, né? Olhei para o Jaime aqui, lembrei de mais um. Maravilhoso é estar em tua presença. Irmãos, é tão bom estar na presença de Deus. Hebreus 10, 25 vai dizer assim, ó, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Irmão, não dá para faltar no culto, porque sabe quando você falta no culto? Você falta, na segunda-feira os irmãos falam, ixi, estava uma benção ontem, Deus moveu, Deus curou, veio um anjo, sabe, meu Deus, o dia que eu não vou na igreja, parece que é o dia que as coisas acontecem. Então, irmão, não falte. Sabe, Isaías, ele está no templo. Ele está ali no templo, ele está, sabe, na presença de Deus, e ali uma visão muda a sua história, muda a sua vida, muda o seu ministério. Tem gente que fala, não vou na igreja, não vou porque tem umas pessoas lá que eu não gosto, tem umas pessoas que eu não suporto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você vem para adorar a Deus. Essa semana eu recebi um postzinho, é atribuído ao Billy Graham, não sei se é do Billy Graham, mas enfim, mas eu achei interessante. Tem aquele postzinho que eu achei essa semana lá? Tem. É um postzinho que eu coloquei ali. Não combinei com o pessoal da noite, só de manhã, né? Mas no postzinho do Billy Graham está escrito assim, ó. Vocês acharam, beleza. Jesus não deixou de ir à sinagoga. Esse aí, ó. Olha lá. Glória a Deus pela vida do... É o Caio que está lá? Jesus não deixou de ir à sinagoga só porque ela tinha hipócritas. Não use os erros dos outros para deixar de ir para a igreja. Não sei se foi Billy Graham que falou isso, mas é uma grande verdade, né? Eu não vou lá na igreja, porque lá tem aquele pastor Adilson, que, né, irmão?
Aí eu não vou lá. Irmãos, uma vez eu estava falando com uma pessoa, eu falei, você tem que ir para a igreja. Não, mas que tá. E daí começou a dizer, apontar erro dos outros. Eu falei, querido, nós temos falhas também. Nós temos erros, nós temos falhas. Jesus não deixou de ir para a sinagoga, e Jesus ia para a sinagoga. A sinagoga era a religião, era a igreja dos judeus. Ele não deixou para ir para a sinagoga porque lá tinha hipócrita, e tinha hipócrita lá, irmão, demais. Aqui só tem gente boa. Ó, só gente santa, bonita, abençoada, gente linda, cheirosa, gente alegre. Só gente boa. Sabe, mas naquela época era complicado. Jesus estava lendo a palavra e o pessoal estava lá, quem é você? O que você está achando? Sabe, queridos, então o diabo muitas vezes vai dizer para você, não vai para a igreja. Não adianta ir para a igreja. Às vezes eu vi um post de um abençoado falando assim, porque não adianta ir para a igreja? Porque a igreja somos nós temos que ficar onde a gente está, tem que estar a igreja, não precisa construir igreja. Irmão, a gente estava num aperto, parecia o Interbairros 4, do outro lado da rua. Os irmãos tudo socadinhos lá, o ar-condicionado ficava esgualepado lá e não conseguia gelar nada. Não, mas não vou... Irmãos, nós precisamos de um lugar maior, porque Deus tem mandado muita gente. Mas onde é que está na Bíblia? Vou dizer para você, Deus vai lá e fala assim para Moisés, você vai construir um tabernáculo assim, assim, assado, você vai fazer as cortinas desse tecido, essa cor, esse laço, vai ter ouro aqui, a roupa do sacerdote vai ser assim, vai ser assado, sabe, querido, sabe, Deus, Ele dá as medidas. Quando Davi vai construir o templo também, Deus dá toda a provisão que é preciso, Deus dá tudo, sabe, então, é história essas coisas. Deus nos deu o privilégio de ter esse lugar, querido, para a gente poder adorar a Deus. Bem-vindo à igreja, bem-vindo à casa de Deus, bem-vindo a esse lugar de adoração. Isaías está na presença de Deus, Isaías está no templo, Isaías está naquele ambiente, querido. E é interessante que, sabe, enquanto Isaías está ali, algo sobrenatural acontece. Eu vou dizer para você nessa noite, querido, abre o teu coração, algo sobrenatural pode acontecer hoje. Deus pode curar, restaurar, abençoar, renovar você, fazer você sair daqui saltando de alegria. Sabe que daquele ambiente se tornou propício para a manifestação de Deus. A Bíblia fala que havia algo naquele ambiente que atraiu a presença de Deus. O que era? O que será que tinha naquele ambiente que atraiu a presença de Deus? Havia lá um homem orando. Isaías estava no templo, talvez quebrantado, talvez entristecido, talvez dizendo, Deus, o que vai ser de nós agora? Mas, amado, onde tem um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma pessoa orando, Deus se manifesta, porque a Bíblia vai dizer lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Irmão, quando nós nos dispomos a orar, quando nós colocamos nosso coração dentro do Senhor, Deus se manifesta. A Bíblia vai dizer, sabe, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pastor Gisele, hoje pela manhã falando, sabe, o Salmo fala assim, olha, o Senhor habita no meio dos louvores. Então, meu amado, quando você chega nesse lugar, coloque o seu coração diante do Senhor, ore, clame a Ele, Ele vai se revelar. E Isaías estava lá, e naquele momento ele teve uma experiência sobrenatural, uma manifestação de Deus. Deus falou com ele, irmãos, quantas vezes entramos nesse lugar, às vezes com o coração, sabe, apertado. Quantas vezes entramos nesse lugar, talvez vindo de uma semana difícil, talvez, puxa, que luta que está sendo, que dificuldade, e quando você entra, parece que todo o pessoal do louvor, da intercessão, pregador, até o cara da oferta, parece que combinaram de falar só para você. É porque Deus te ama, é porque Deus quer falar com você, é porque você é importante para Deus, é porque você é uma pessoa maravilhosa, e Deus, Ele olha para você, e Deus, Ele ama a sua vida. Sabe, querido, quando o homem se encontra na presença de Deus, algumas coisas poderosas acontecem. Nós vamos ver nesse texto de Isaías, no versículo 5, quando ele está lá naquele lugar, então há uma manifestação de Deus, e o versículo 5 vai dizer o seguinte, então, eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Amado, Isaías está ali, e quando ele está, ele tem aquela visão tremenda, o Senhor enche aquele lugar com a presença dele. Ele vê a glória de Deus, ele vê os serafins cantando, santo, santo, santo é o Senhor, e ele fala, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então, meu querido, a primeira coisa que acontece quando nós estamos na presença de Deus, é que nós temos uma visão de nós mesmos. É que nós vemos quão imperfeito nós somos.
É que nós vemos quantas falhas nós temos. É que nós vemos quão pecador nós somos. Quando estamos na presença de Deus, sabe, a gente vê o quão falho nós somos. Isaías, ele tem essa visão, e ele fala, ai de mim que vou perecendo. Querido, ele era profeta já. Mas diante da grandeza, da santidade, da magnitude de Deus, quem somos nós? Quem é você, meu querido? Quem sou eu diante do Senhor? O profeta declara, ai de mim. Então, meu amado, quando estamos na presença de Deus, nós entendemos que nós realmente somos pecadores, falhos, imperfeitos, e que nós precisamos da graça de Deus. É impossível você se encontrar na presença de Deus e não perceber as suas falhas. É impossível você estar na presença de Deus e não perceber seus erros, suas fraquezas. E por isso Isaías declara, ai de mim, que vou perecendo, estou perdido. Amado, se Deus dependesse, sabe, do nosso grau de santidade, de bondade, de, sei lá, para que Ele operasse em nosso favor, nós estávamos perdidos de fato. Isaías, quando ele olha para si, ele fala, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Querido, é interessante que Pedro, também, depois daquela pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 5, a partir do verso 5, é aquele texto que eles estão pescando a noite inteira, não pegam nada, Jesus aparece na praia e fala assim, lança a rede para o lado direito. E em resposta Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele lançou a rede meio incrédulo, como muitas vezes nós fazemos. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. E o versículo 7 vai dizer, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Olha o versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Amado, quando nós olhamos para a santidade de Deus, quando nós olhamos para esse Deus tão poderoso, quando nós olhamos para esse Deus tão santo, nós realmente entendemos que nós não somos nada. Irmão, tem gente que se acha, não, mas eu sou demais. Eu oro em 3 tipos de língua estranha, eu já li a Bíblia em toda quanto é tradução, porque eu sou do manto. Nada. O apóstolo Paulo, que era bom, irmãos, Paulo era bom. Eu admiro Paulo, chegar no céu, eu quero tirar pelo menos uns 3 anos de bate-papo com Paulo. Paulo, ele fala, miserável homem que sou. Paulo fala assim, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Essa pessoa que está do teu lado é uma bênção, mas tem falha, tem erro, tem coisa a ser consertada. Essa pessoa não é tudo isso não, está cheiroso, está bonitinho, está arrumadinho. Mas, amado, tem falha, querido, nós temos. E quando estamos na presença de um Deus tão grande, tão poderoso, nós entendemos quem nós somos. Mas o que nós percebemos é que hoje parece que falta temor, irmãos. Falta humildade, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta um coração quebrantado. As pessoas querem ficar, eu quero andar. Ei! Quero cantar uma música. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando olhas meu coração. Amado, nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada sem Deus. Sabe, o homem que tenta viver sem Deus, ele está fora do juízo, amado. Sabe, o homem sem Deus, ele está perdido, está fadado ao fracasso, ao inferno, à tribulação eterna. Isaías, quando ele se vê diante de Deus, ele reconhece, ele fala, miserável homem que sou, ele fala, ai de mim que vou perecendo. Amado, nós precisamos entender, sabe, quando eu era católico, antes de eu aceitar Jesus, eu era católico, eu era bem católico, não faltava uma missa, rezava texto todo dia. Eu nunca fiz a coisa pela metade, tem que fazer uma direito. E na missa, os católicos aí, me lembro o ato de contrição. Confesso ao Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço, daí lá que pedi errado, né? Mas, irmão, crente às vezes é meio soberbo. Vocês não. Mas tem muito crente soberbo, ele acha que ele é melhor que os outros. Ele acha que eu sou
crente evangélico da igreja Aba. Grandes coisas. Grandes coisas. Se Jesus não tiver misericórdia da tua vida, da minha vida, nós estamos tudo lascados. Sabe que falta quebrantamento, falta humildade, falta nós realmente botarmos a boca no pó e falar, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe que Isaías, quando ele vê a grandeza de Deus, ele fala, eu vou contar, vou botar no Instagram que eu vi Deus. Epa, peraí, eu vou fazer uma selfie, Deus, peraí, prepara aí, Deus, vou fazer uma selfie. Irmão, ele se quebranta. Sabe o que precisa para mim? Sabe o que precisa para você, para nós? Quebrantamento, arrependimento, humildade, quebrantamento, sabe? Coração humilde diante do Senhor. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Isaías, ele fala isso, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece seu pecado, irmão. Tem crente que ele não reconhece o pecado dele nunca. O pastor esguela, fala. Não é comigo, esse ministério, essa palavra é para outro. Ah, se aquele fulano tivesse aqui, essa palavra... sabe para quem é essa palavra? Levanta teu dedo indicador bem para o alto. Deixa cair agora. Para você. É para mim. Quando eu estava pregando essa palavra, eu falei, Deus, vai bater muito em mim. E é isso, queridos. E o meu tempo está voando. E a segunda coisa que Isaías reconhece também, quando ele vê a grandeza, quando ele vê a santidade de Deus, ele reconhece a condição do seu povo, irmãos. Sabe por que quando a gente está no meio da bagunça, quando a gente está no meio da balada, quando nós estamos no meio dos pecadores, a gente não reconhece. Está tudo junto naquele mesmo pacote, aquele mesmo balaio de gato. Mas quando a gente conhece a Jesus, eu começo a me lembrar de pessoas que eu conhecia, eu começo a me lembrar de gente que estava comigo naqueles caminhos tortuosos, eu começo a lembrar de parente, de amigo, de irmão, e eu começo a dizer, Senhor, eles também precisam. É o que Isaías fala, ele primeiro reconhece o erro dele. Ele fala, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito no meio de gente que está precisando do Senhor. Eu habito no meio de gente, Senhor, que precisa de Ti. O profeta, ao se encontrar na presença de Deus, ele começa a perceber a situação do povo dele. Ele vê um povo de lábios impuros, ele vê um povo distante de Deus, um povo sem salvação. Irmãos, a igreja precisa olhar para fora. A igreja precisa olhar para o mundo lá fora e dizer, ei, não dá para ser desse jeito. Irmãos, nós temos que ser eternos descontentes, sabe, com a situação do mundo. A Bíblia vai dizer em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. É comum quando nós conhecemos a Deus, quando nos aproximamos dEle, é comum nós olharmos ao nosso redor e ver a condição dos nossos amigos. É comum nós vermos a condição dos nossos familiares. É comum nós olharmos e vermos a condição do povo ao nosso redor. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele viu um povo perdido, ele viu um povo que estava perecendo, como ele mesmo estava. E ele fala, ai de mim, mas ai desse povo também, meu irmão, porque se não for Deus, esse mundo está perdido. Esse mundo que nós estamos vivendo, irmão, está perdido, irmão. Está perdido. As pessoas estão cada dia, parece que, sabe, pior. Você vê o povo lá, eu sou crente. Faz uma selfie no culto. Na outra semana faz uma selfie lá, copão, né? Aquela pose de... Faz uma selfie no culto. Na outra semana faz uma selfie lá no boteco do sei lá de quem. Sou crente. Está na moda. Me perdoe, querido, falar isso para você. Mas nós precisamos nos arrepender. Me perdoe falar para você que está em casa, talvez, a gente precisa realmente, sabe, ter um coração quebrantado. Nós precisamos entender a nossa condição de pecadores. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Precisamos desesperadamente de Deus. Isaías vê aquilo, sabe, e ele fala, Senhor, esse povo está perecendo. E sabe o que Deus faz? Deus fala assim, é isso mesmo. Vocês são terríveis. Vocês são umas pragas. Vocês não valem para nada, não, irmãos. O versículo 6 vai dizer, depois que Isaías declara, sou um homem pecador, habito no meio de um povo de pecadores também, o versículo 6 vai dizer, então dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, com uma tenaz, em outra tradução, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Amado, Deus não condena. Escuta o que eu vou dizer para você, Deus ele não condena o profeta, Deus não se enfurece com o profeta, você é pecador, amado, não, Deus não condena o profeta, Deus não se enfurece com o profeta, Deus ama o pecador, querido,
Deus ama o pecador, Deus ama você, Deus ama a mim, Deus nos ama. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 é tremendo, porque vai dizer o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não aponta o teu pecado e fala, seu pecador, não. Deus aponta para você e fala, filho, eu te amo. Deus aponta para você, minha irmã, e fala, filha, eu te amo, eu me importo com você. O mundo, ele aponta o pecado, o diabo, ele aponta o pecado, porque o diabo é acusador, mas Deus não. Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus tem solução para você, Deus tem solução para mim, Deus tem solução para nós, amado. Ele tem perdão para os nossos pecados, Ele quer mudar a nossa história. Sabe que guarde isso no teu coração. Deus quer te perdoar e te salvar. Guarda essa verdade no teu coração. Não importa o que o diabo diga, o que o mundo diga, sabe, não importa o que o povo grite. A grande verdade é, Deus te ama. Deus se importa com você. Deus quer salvar você. Deus tem o melhor para você. Deus não aponta o teu pecado. Deus aponta para você o caminho. Deus aponta para você a salvação. Quando Isaías declara, eu sou pecador, um dos serafins pega uma brasa no altar e toca os lábios do profeta. Sabe, querido, eu fiquei pensando essa madrugada sobre esse texto, e eu acordei e falei, Deus, por que o Senhor só não falou assim? Isaías, perdoados são os seus pecados. Por que teve que pegar uma brasa do altar? O altar é um lugar da presença de Deus. O altar é um lugar um lugar que realmente, tinha um papel fundamental ali naquele ambiente. Sabe por que teve que pegar uma brasa daquele altar e colocar nos lábios de Isaías? Porque, amado, o nosso físico tem que ser tocado pelo espiritual. O nosso físico tem que ser tocado, aleluia, por aquilo que é da presença de Deus, aquilo que é de Deus. O nosso físico precisa ser tocado, querido, pelo sobrenatural. Sabe, amado, você precisa mudar coisa na sua vida. Mas, eu sou crente, agora está tudo bem. Não, eu preciso romper, alguma coisa tem que acontecer, eu preciso abrir mão, eu preciso largar disso, eu preciso mudar a minha conduta, minha caminhada, a minha história. Sabe que um dos serafins pega a brasa no altar, toca os lábios do profeta e diz, olha, purificado foi o seu pecado, perdoado foi o seu pecado. Sabe, amado, Deus quer perdoar pecados. Porque Isaías 59 vai dizer assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está fechado, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio para perdoar. Ele vai dizer lá, quando ele vai na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Irmãos, nós éramos perdidos, nós somos perdidos sem Deus. Isaías vai dizer então, sabe que esse serafim, ele está lá em adoração, declarando santo, 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 a santidade de Deus. Mas quando um pecador se arrepende, quando um pecador confessa seu pecado, quando um pecador admite a sua falha, então esse anjo vem e pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele e fala, olha, purificado foi o teu pecado. É uma mudança, amado. Se você olhar a história de Isaías, você que já estudou um pouquinho, já fez EDM, ou estudou um pouquinho, sabe, de Antigo Testamento, Isaías, ele tem algumas fases da vida dele. Você pega o livro do profeta Isaías, inclusive a última fase de Isaías, estudiosos dizem que nem foi Isaías que escreveu aquela última parte. Mas, amado, a vida dele é transformada, porque Jesus quer transformar a tua vida, a minha vida, a nossa vida, amados. Jesus quer nos aperfeiçoar, quer que sejamos homens melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, servos melhores. Deus quer que você seja melhor, meu irmão. Você não pode sair daqui do dia que você entrou. Algo tem que acontecer, algo tem que mudar, eu preciso. Guarde no teu coração isso. Deus quer te perdoar, Deus quer te salvar, Deus quer transformar você. E lá no versículo 8, então Isaías, depois desse processo, depois que Isaías tem essa visão, depois que Isaías entende quem ele é, depois que Isaías realmente se arrepende e entende a sua condição, depois que o anjo vem e purifica ele, então Isaías continua na presença de Deus, amado, porque não dá para sair da presença dele. E o versículo 8 diz assim, depois disso o quê? Dessa transformação, dessa mudança, de tudo que Deus faz, depois disso eu ouvi, Isaías diz, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Amado, um concílio da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. E eles falam: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías fala: envia-me a mim, eis-me aqui. Sabe, amado, o que eu aprendo com isso é que o chamado nasce na presença de Deus. É na presença dele que nasce o chamado. Sabe, Deus não fala para Isaías: ô Isaías, bem que você podia fazer isso para a gente, ajudar. Ô Isaías, bem que você podia ajudar na igreja. Ô Isaías, bem que você podia ir na intercessão. O pastor Luciano e a pastora Rosa estão clamando para Deus mandar intercessor. Ô Isaías, bem que você podia ir lá ajudar o setor, está sofrendo, passando luta lá, Isaías. Ô Isaías, bem que você podia ajudar aquele GC lá, você tem tanto talento, tanta bênção, Isaías. Tem gente que está esperando Deus chegar e falar. Irmão, tem gente que está esperando Deus falar assim: ô, por favor, irmão, você pode ajudar a igreja? Você pode evangelizar? Você pode, por favor? Sabe, irmão, não. O chamado está aí. Deus fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós, irmão? O chamado é quem tem um coração sensível e disponível e disposto e sensível a ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, ele não espera Deus mandar uma carta, Deus mandar um memorando. Porque eu sei que Deus deu talento para vocês, queridos. Eu sei que Deus deu talento para nós como igreja, Deus deu talento para mim, para você, e Paulo vai dizer: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não fizer, ai de mim se eu não me dispor, ai de mim se eu não obedecer. Ai, pastor, é porque eu sou light, eu quero servir a Deus, nos meus tempos de folga, eu vou, nas férias agora inclusive, eu quero tirar uns, seria bem louvável se nas férias você desse pelo menos uma semaninha para Deus, né? Eu não estou bravo com você, irmão. Estou bravo comigo. Não estou chateado com você, estou chateado comigo. Porque Deus tem feito tanta coisa, Deus tem dado tanta coisa. Ai, Deus, se eu podia confirmar, né, Deus? Está confirmado, irmão. O céu continua dizendo: a quem enviarei? Nessa noite o céu continua dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que tem algum ouvido sensível? Será que tem algum coração quebrantado? Será que tem algum ouvido atento à voz de Deus? Deus não fala para Isaías: ah, Isaías, bem que você podia pregar a salvação para esse povo. Não é assim que acontece, irmão. A pessoa que tem um chamado é aquela que se dispõe a ir quando ninguém mandou. A pessoa que tem um chamado é aquela que dispõe a ir, a fazer a obra de Deus, a cumprir o chamado, sem ter, sabe, sem ter condições. Deus, você quando você... irmão. Deus procura hoje corações disponíveis, sensíveis, dispostos e atentos à sua voz. Deus continua fazendo ecoar a sua voz e perguntando: quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Quem está disposto a ir? Quem está disposto a ir? Eu queria que você ficasse de pé, o louvor pode subir aqui já. Porque eu quero nessa noite que você tenha um tempo, meu irmão, de entrega. Isaías estava no templo. Isaías estava lá e Deus se manifestou de uma forma tão tremenda. Tem muita gente indo para o inferno, queridos, porque a gente está esperando as condições melhorarem. Tem muita gente indo para o inferno porque a gente está esperando uma resposta de Deus. Deus já falou, Deus já deu exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus sofreu naquela cruz. Jesus já fez tudo. E quando ele estava pendurado na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Pai, está consumado, ou seja, tudo que era para eu fazer, eu fiz, Pai. Agora, eles precisam ouvir a voz, se posicionar, e irmão, o Espírito Santo está bradando nessa noite. Deus está chamando nessa noite, e dizendo: a quem enviarei? Ele vai enviar, mas Ele está dizendo a quem é que vai se dispor. Quem há de ir por nós? Quem é que abre mão com essa canção que foi cantada a última ali? Quem é que está disposto a perder tudo
por amor e por alegria e com alegria. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Essa é uma noite que o Espírito Santo ele está convocando servos, porque Lucas 10:2 vai dizer: a seara é grande, orai para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Precisamos de pessoas disponíveis, dispostas a realmente ser uma voz, a falar para os que estão encarcerados, os que estão perdidos, os que estão esquecidos. Precisamos de pessoas que ouçam a voz do Senhor, estão dispostas a obedecer e ser uma voz para as nações, estão dispostas a abrir o coração para servir, de repente, sei lá, querido, sabe, até mesmo na sua igreja, no seu GC, abrindo a sua casa, sei lá, mas Deus está buscando pessoas que se disponham. E Deus bradou nessa noite aqui: para de impor condições para Deus, para de dar desculpa para Deus, para de falar: Deus, não entendo bem assim. Quem já fez o Educando Filhos à Maneira de Deus sabe que obedecer tem que ser imediato, instantâneo, sem arrependimento, sem questionamento. Eu quero dobrar o meu joelho aqui. Se você que estiver disposto a sair do seu lugar e vir aqui à frente, venha. Então ouvi uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro. O Senhor tem nos chamado para sermos uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja que leva a palavra. Ele me deu um destino, um pedaço e um pouco de Ele me deu sangue e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id, pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias. Deus, se vai, Senhor, e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Deus está falando com você. E não é a primeira vez que Deus fala, e não é a segunda vez que Deus fala. Deus está falando mais uma vez com você. E Deus está dizendo para você que o tempo está se abreviando, a areia está se acabando na ampulheta. O Senhor me mostra uma ampulheta e a areia está quase acabando. Deus está dizendo: não é tempo de desculpa. Não é tempo de desculpa, é tempo de entrega total, completa. Meu Deus, nessa noite, Senhor, livra-nos, ó Deus amado, de sermos achados negligentes, ó Senhor amado, é o teu chamado. O Senhor abriu mão de sua glória, o Senhor fez tudo lá na cruz. Mas nós, Senhor, queremos uma coroa de espinho com almofada, queremos uma cruz com banquinho, queremos, Senhor amado, pagar o preço desde que possamos pechinchar. Confessamos nessa noite o nosso pecado, confessamos nessa noite o nosso pecado. Entregamos nossa vida a Jesus inteiramente, não parcialmente. Meu Deus,
despende dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você,